o Flamengo segue fazendo história não só dentro de campo, mas também fora dele, especialmente quando o assunto é dinheiro em caixa. O clube atingiu uma marca impressionante, ultrapassou a barreira de R$ 1 bilhão em vendas de jogadores nos últimos anos, e esse feito acaba de ganhar mais um capítulo com a venda de Matheus Gonçalves. O jovem, que despertava interesse de várias equipes, foi negociado com o Al-Ahly da Arábia Saudita por algo em torno de R$ 50 milhões, contribuindo diretamente para o Flamengo atingir a marca de R$ 513 milhões arrecadados apenas em 2025. Isso, por si só, já representa mais do que o dobro do que estava previsto no orçamento da temporada, que era de 228 milhões. Esse superávit gigantesco explica muita coisa. Explica, por exemplo, por que o Flamengo tem sido mais ativo no mercado do que o habitual, mesmo sem depender desesperadamente de reforços. O clube foi às compras, gastou um pouco mais do que planejava com contratações, mas fez isso com os pés no chão e com base em uma estrutura financeira sólida, construída a partir dessas vendas. E não estamos falando só de Matheus Gonçalves. Fabrício Bruno, Gerson, Wesley e até o Alcará também foram negociados. Cada um desses nomes rendeu cifras importantes para os cofres da Gávea. Agora, o que chama atenção é que esses valores não incluem as chamadas vendas indiretas, aquelas negociações em que o Flamengo lucra com jogadores que foram revelados pelo clube e transferidos entre times do exterior. Situações como essa ocorrem com frequência, e o Flamengo segue recebendo porcentagens devido aos mecanismos de solidariedade da FIFA ou por cláusulas de revenda. Ou seja, o montante pode ser ainda maior quando o balanço oficial da temporada for divulgado. Mas só com o que já é certo, o Flamengo tem motivos de sobra para comemorar. É uma gestão que, apesar das críticas pontuais, mostra eficiência no quesito financeiro e sabe transformar ativo esportivo em receita. E mesmo com tanto dinheiro entrando, o clube segue apostando também nas categorias de base. Recentemente, o Flamengo acertou a contratação de dois jovens promissores, Guilherme Carioca, atacante de 18 anos que estava no Internacional, e Caio Júnior, volante da mesma idade, vindo do Juventude. O primeiro, inclusive, conseguiu se desvincular do Colorado sem custos e assinou com o Flamengo mantendo parte dos direitos ainda ligados ao clube gaúcho. Já Caio chega por empréstimo, com a possibilidade de compra futura, caso mostre potencial. Essas movimentações mostram que, além de contratar grandes nomes, o Flamengo segue investindo em talentos que podem render retorno técnico e financeiro a médio e longo prazo. E não para por aí. O clube vem firmando diversas parcerias pelo país inteiro com o objetivo de ampliar a captação de jovens atletas. Seja em Minas, no Nordeste ou em outras regiões, o objetivo é encontrar joias escondidas nos gramados menos visados e trazê-las para o ninho do urubu. É um trabalho silencioso, mas extremamente importante. São olheiros espalhados em diversos estados, observando campeonatos locais, torneios escolares e projetos sociais, tudo para garantir que o Flamengo continue revelando talentos e mantendo sua hegemonia no cenário nacional. Mas nem tudo são flores. Se por um lado o Flamengo nada de braçada na questão financeira e segue se reforçando, por outro, enfrenta um episódio que gerou revolta nos bastidores da Gávea. O julgamento de Bruno Henrique está marcado para o dia 4 de setembro. E qual o problema disso? A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra no dia 2. Ou seja, 2 dias antes. Se o jogador for punido e impedido de atuar, o Flamengo não terá tempo hábil para buscar uma peça de reposição no mercado nacional. É uma situação que, no mínimo, soa como estranha. Por que essa pressa toda no julgamento? Por que não houve o mesmo empenho em situações similares envolvendo outros clubes? O caso ganha ainda mais contornos polêmicos quando a gente lembra que outras situações, como a dívida do Internacional envolvendo o volante Thiago Maia, seguem sem julgamento. O Corinthians, por exemplo, foi punido com um transfer ban pela FIFA por uma situação semelhante. E até agora, nada do Inter ser julgado. O Flamengo já enfrentou o clube gaúcho diversas vezes desde então, inclusive pela Libertadores, e mesmo assim, o caso segue engavetado. E aí, quando o Flamengo resolve se posicionar publicamente contra o calendário da CBF, curiosamente surge essa velocidade toda no processo contra um dos principais jogadores do elenco. Coincidência?
Essa situação levanta um alerta vermelho no clube. Estamos entrando em uma fase decisiva da temporada. O Campeonato Brasileiro vai afunilando, a Libertadores já está nas oitavas de final, e perder um jogador como Bruno Henrique, sem ter tempo para repor, pode ser crucial. É claro que o jogador ainda terá a chance de se defender e provar sua inocência, e é isso que todos dentro do clube esperam. Mas o clima de indignação é evidente. Não é sobre defender o erro de ninguém, é sobre isonomia, é sobre tratar todos os clubes da mesma forma, com o mesmo critério e a mesma seriedade. O que está em jogo não é só um julgamento, é o planejamento de uma temporada inteira. Enquanto isso, outros nomes do elenco também vivem momentos de indefinição. Juninho e Michael, por exemplo, estão oficialmente na prateleira de jogadores negociáveis. O Flamengo deixou claro que está disposto a ouvir propostas pelos dois. Chegou até a receber uma oferta, mas que acabou não avançando. A questão é simples: o clube quer negociar, mas não vai abrir mão de seus ativos por qualquer valor. Precisa ser bom para o clube e bom para o jogador. Caso contrário, os dois seguem treinando normalmente e à disposição da comissão técnica. O detalhe importante é que, mesmo que a janela brasileira feche no dia 2 de setembro, mercados internacionais ainda estarão abertos depois disso. Em Portugal, por exemplo, a janela vai até o dia 15. Na Arábia Saudita, fecha somente no dia 10. Ou seja, ainda existe tempo e espaço para que essas negociações aconteçam, caso surjam propostas consistentes de clubes de fora. O Flamengo, por sua vez, segue monitorando o mercado com cautela, sem desespero, mas sempre atento às oportunidades. Afinal, com o caixa cheio, o clube não tem a necessidade de vender, mas sabe que, se fizer sentido, pode aproveitar o bom momento de mercado. Tudo isso mostra um Flamengo que está tentando equilibrar planejamento financeiro, estrutura esportiva e inteligência de mercado. E por mais que surjam obstáculos externos, o clube vem mostrando que está preparado para lidar com pressões, julgamentos apressados e movimentações nos bastidores do futebol. A verdade é que o Flamengo de hoje está longe daquele clube que precisava vender jogador a qualquer custo. Agora, com a casa organizada e o elenco valorizado, é o clube que dita as regras, que escolhe quem fica, quem sai e em que condições. É um patamar diferente, alcançado com muito trabalho, investimento certo e decisões estratégicas. O momento do Flamengo é tão expressivo dentro e fora de campo que cada movimentação do clube, por menor que pareça, carrega um peso estratégico. Enquanto o elenco principal vive a expectativa das decisões na temporada, os bastidores fervem com ajustes, sondagens, propostas que vão e voltam, e situações que precisam ser conduzidas com precisão cirúrgica. E dentro desse contexto, o destino de jogadores como Michael e Juninho ganha mais destaque do que muitos imaginam. Ambos os atletas já não fazem parte dos planos principais da comissão técnica. Isso não significa que estão encostados ou esquecidos, mas sim que, dentro da atual engrenagem do time, não conseguiram garantir protagonismo. O Flamengo, de forma transparente, colocou os dois na lista de jogadores disponíveis para negociação. A diretoria entende que eles ainda têm mercado, principalmente em ligas secundárias da Europa, no mundo árabe e até mesmo em outras equipes do futebol brasileiro. E apesar de já ter havido uma proposta para os dois, a negociação não avançou como se esperava. Faltou aquele encaixe financeiro e esportivo que agrada a todas as partes envolvidas. O Flamengo não está desesperado para vender. Isso é importante deixar claro. Com um caixa abastecido por mais de R$500 bilhão só em 2025, o clube tem tranquilidade para tomar decisões com calma. Mas existe, sim, o interesse em abrir espaço no elenco e também na folha salarial. O entendimento interno é que manter jogadores que não estão sendo utilizados de forma consistente acaba se tornando contraproducente. Liberação de espaço pode significar a chegada de uma nova peça, ou até mesmo o fortalecimento de atletas da base, que vem ganhando cada vez mais moral dentro do clube. E falando em base, a diretoria rubro-negra vem tratando com muita seriedade o trabalho de formação de novos talentos. A estrutura do Ninho do Urubu permite que garotos de diferentes estados se desenvolvam em um ambiente de excelência. Mas mais do que isso, o Flamengo tem apostado em algo que há muito tempo vinha sendo pedido por profissionais da área:
a descentralização do olhar. Por isso as parcerias com escolinhas e clubes menores em regiões estratégicas do país. O que antes era concentrado em Rio de Janeiro e São Paulo, agora se espalha por Minas Gerais, Nordeste, Centro-Oeste, com observadores e técnicos acompanhando o surgimento de promessas em campeonatos menores. Esse tipo de parceria permite que o Flamengo tenha acesso antecipado a talentos que poderiam acabar indo parar em concorrentes diretos. E não é só uma questão de captação. O clube passa a ser uma vitrine direta para esses jovens, que enxergam no rubro-negro a oportunidade de mudar de vida. Além disso, o modelo é vantajoso financeiramente. O clube investe pouco na entrada do jogador e mantém percentual dos direitos econômicos, o que pode render milhões no futuro, como já aconteceu em diversos casos. Enquanto isso, dentro do grupo principal, a situação do julgamento de Bruno Henrique continua sendo tratada com extrema cautela e preocupação. O julgamento está marcado para o dia 4 de setembro, o que, na prática, coloca o clube em uma posição delicada. A janela brasileira fecha 2 dias antes, no dia 2. Se o jogador for suspenso, o Flamengo simplesmente não terá tempo para buscar um substituto no mercado nacional. E, sejamos sinceros, não se encontra um Bruno Henrique disponível por aí, ainda mais com a temporada em andamento. Esse time levanta questionamentos, principalmente porque há casos parecidos que seguem engavetados. O episódio envolvendo o Internacional e a dívida com o Flamengo no caso de Thiago Maia está aí há meses e até agora, nada de julgamento. O Corinthians já foi punido pela FIFA, teve bloqueio de transferências e tudo mais, e mesmo assim, nenhum avanço no caso do clube gaúcho. E por que com o Flamengo a pressa é tanta? Por que o julgamento do Bruno Henrique precisa ser exatamente 2 dias depois do fechamento da janela? São perguntas que ficam no ar e alimentam a insatisfação interna. É importante lembrar que o Flamengo vive um momento decisivo na temporada. As oitavas de final da Libertadores se aproximam, o Campeonato Brasileiro segue em ritmo intenso e cada detalhe pode fazer a diferença. Uma suspensão do Bruno Henrique nesse momento pode desestabilizar o planejamento técnico da equipe. Por mais que o elenco seja qualificado, perder um jogador de velocidade, experiência e liderança como ele impacta diretamente na montagem do time e nas opções táticas. Dentro do clube, há um sentimento claro de injustiça. Não porque se acredita que o jogador deva ser inocentado sem análise, mas porque o processo parece acelerado demais, justamente quando a punição, caso venha, causaria um enorme dano esportivo. Se fosse apenas mais um caso comum, sem grandes repercussões, talvez passasse despercebido. Mas não é. Estamos falando de um atleta fundamental, de uma fase crucial da temporada e de um calendário que já é exaustivo por natureza. Toda essa situação está sendo monitorada de perto pela diretoria jurídica do clube, que estuda formas de garantir os direitos do Flamengo e do jogador. O desejo é que o julgamento ocorra com imparcialidade, sem pressões externas, respeitando os prazos e a ampla defesa. Ao mesmo tempo, há uma movimentação nos bastidores para que, caso a punição seja confirmada, o Flamengo tenha alternativas, inclusive olhando para mercados internacionais cuja janela ainda estará aberta após o dia 2 de setembro. Esse ponto é importante porque, mesmo com a janela brasileira fechando, mercados como o português, árabe, turco e até de alguns países do leste europeu seguem abertos por mais alguns dias. Isso pode permitir não apenas que o Flamengo venda jogadores que estão sendo negociados, como também ofereça uma oportunidade para reposição, caso seja necessário. A diretoria sabe que agir rápido e de forma eficiente pode ser a chave para não deixar a equipe fragilizada em uma fase tão importante da temporada. Do lado da torcida, o clima é de desconfiança com relação a certas decisões que vêm sendo tomadas fora das 4 linhas. A sensação é de que o clube, por ser hoje uma potência financeira e esportiva, acaba sendo tratado de forma diferente, e não necessariamente para melhor. Esse tipo de narrativa, quando se alastra, cria um ambiente tóxico que prejudica o futebol como um todo. O torcedor quer apenas justiça, quer que os critérios sejam os mesmos para todos, independentemente do tamanho da camisa. Mas o Flamengo, como tem feito nos últimos anos, prefere responder com trabalho. Enquanto aguarda a resolução das situações envolvendo Bruno Henrique, Michael e Juninho,
O clube segue fortalecendo sua estrutura, analisando o mercado, apostando na base e mantendo o elenco competitivo. E mesmo com todas essas turbulências externas, a confiança é grande de que o time, liderado por nomes experientes dentro e fora de campo, vai seguir brigando por títulos até o fim da temporada. No fim das contas, o que se vê é um Flamengo que aprendeu a lidar com pressão. Um Flamengo que entende o peso de cada decisão, que investe certo, que forma jogadores, que lucra com inteligência e que, acima de tudo, sabe blindar seu ambiente mesmo quando tudo ao redor parece tentar desestabilizar. Essa postura tem sido a base de um ciclo vencedor, e tudo indica que ainda há muito por vir. O torcedor sabe disso. E é por isso que segue apoiando, cobrando e acreditando. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um verdadeiro terremoto varreu o continente quando a Conmebol divulgou, de maneira inesperada e surpreendente, que o resultado da partida entre Internacional e Flamengo foi oficialmente anulado, gerando uma onda de especulações, debates acalorados e questionamentos por parte de torcedores, dirigentes e especialistas do esporte. O anúncio, feito sem detalhar todas as razões de maneira completa, trouxe à tona inúmeras hipóteses sobre possíveis irregularidades de arbitragem, falhas de protocolo, ou até mesmo manobras que possam ter comprometido a integridade do jogo. Nos bastidores, os clubes envolvidos já movimentam suas equipes jurídicas e de comunicação para entender as consequências, enquanto a imprensa esportiva espalha rumores de que a decisão teria sido influenciada por fatores externos que fugiram ao controle dos envolvidos. O clima entre torcedores de ambos os lados é de incredulidade, muitos questionando a legitimidade da anulação e exigindo transparência total das autoridades da Conmebol. Ao mesmo tempo, análises táticas e estatísticas do jogo continuam circulando entre comentaristas e fãs, gerando debate sobre quem teria saído prejudicado ou favorecido caso a partida tivesse sido mantida. Esse episódio entra para a história do futebol como uma das decisões mais controversas e comentadas, e a expectativa sobre as repercussões futuras só aumenta a cada hora que passa, com todos aguardando os próximos capítulos dessa trama envolvente e inusitada que já domina as redes sociais e os programas esportivos. A anulação do resultado não apenas mexe com os números oficiais da competição, mas provoca um impacto psicológico e emocional enorme entre jogadores, técnicos e torcedores, criando uma atmosfera de tensão que parecia improvável para um confronto que se imaginava resolvido dentro das quatro linhas. As especulações seguem em alta, e o mundo do futebol observa atento, pois cada pronunciamento da Conmebol tende a alimentar novas teorias e rumores, mantendo viva a chama da curiosidade e do debate sobre o que realmente motivou essa decisão inédita e chocante. Em termos de narrativa esportiva, este evento se mostra como um ponto de inflexão, capaz de gerar discussões apaixonadas sobre justiça, regulamentação e o papel da entidade máxima do futebol sul-americano, tornando impossível ignorar os impactos que essa anulação terá na temporada, na reputação dos clubes e na memória afetiva dos torcedores. A expectativa é de que nos próximos dias surjam documentos oficiais, entrevistas e possivelmente novas reviravoltas, mantendo viva a chama do mistério em torno desse resultado que jamais será esquecido na história do futebol continental, transformando uma simples partida em um verdadeiro enigma esportivo que desafia a compreensão de todos. O rumor da anulação do jogo entre Internacional e Flamengo rapidamente se espalhou como fogo em palha seca, provocando discussões intensas nas redes sociais, nos bastidores dos clubes e entre os comentaristas mais renomados do país. A decisão da Conmebol, por si só, carrega um peso simbólico enorme, pois atinge diretamente a credibilidade das competições sul-americanas, levantando questionamentos sobre os critérios utilizados para validar ou invalidar partidas. A imprensa esportiva começou a vasculhar cada detalhe, desde a atuação da arbitragem, as condições do gramado, até possíveis falhas de comunicação entre os responsáveis pelo evento, enquanto torcedores criavam teorias sobre favoritismo, injustiça e conspirações que poderiam ter motivado a medida. O burburinho é tão intenso que especialistas em direito esportivo, ex-jogadores e técnicos são convocados a dar suas opiniões sobre o impacto da decisão, especulando se ela poderá influenciar futuros confrontos, classificações ou até mesmo contratos de jogadores. Nos clubes, a movimentação interna é intensa,
Reuniões de diretoria, consultas jurídicas e estratégias de comunicação são organizadas para minimizar danos à imagem, proteger interesses esportivos e preparar a reação oficial, ainda que o clima seja de tensão e incerteza. Entre os torcedores, a sensação é de estar vivendo um episódio de novela, onde cada detalhe é interpretado, comentado e amplificado, criando uma narrativa paralela ao que aconteceu em campo. As redes sociais se tornaram palco para especulações de toda a ordem, desde críticas ferrenhas à Conmebol até defesa incondicional de jogadores e técnicos, enquanto blogs, podcasts e programas esportivos se transformam em arenas de debates acalorados. A decisão inédita ressoa também no mercado esportivo, onde patrocinadores e parceiros comerciais acompanham de perto a repercussão, preocupados com possíveis impactos na visibilidade das marcas e no retorno sobre investimentos. Por fim, a anulação do resultado não é apenas um fato isolado, é um evento que reverbera em múltiplas dimensões, afetando futebolistas, dirigentes, torcedores, especialistas e toda a cadeia que envolve o esporte, transformando uma partida em um fenômeno midiático e cultural que certamente será estudado e comentado por muito tempo. Cada detalhe da decisão é analisado, cada rumor é compartilhado, e a expectativa de esclarecimentos forma um clima de suspense que mantém todos à beira de novas revelações, alimentando a sensação de que o futebol sul-americano entrou em um território ainda mais imprevisível e fascinante do que se poderia imaginar. O impacto da decisão da Conmebol sobre Internacional e Flamengo se manifesta de forma visceral entre os torcedores, que não escondem a frustração e o choque diante de uma notícia que ninguém esperava receber. As redes sociais fervilham com mensagens de indignação, memes e análises detalhadas, enquanto a imprensa busca entender os desdobramentos possíveis de uma medida tão drástica e inesperada. Comentadores esportivos debatem incessantemente sobre a legitimidade da decisão, considerando desde erros de arbitragem até possíveis irregularidades administrativas, enquanto estudiosos de direito esportivo destacam que casos assim podem abrir precedentes para futuras revisões de resultados. Nos clubes, a anulação provoca não apenas uma reorganização das estratégias de comunicação, mas também reflexões sobre o planejamento esportivo e psicológico de atletas e comissão técnica, que terão de lidar com a incerteza sobre classificações, pontos e confiança da torcida. Especialistas especulam sobre os efeitos indiretos da medida, como impactos em negociações futuras, negociações de patrocínio e até na reputação internacional dos clubes envolvidos, já que o futebol sul-americano é observado com atenção por olheiros, investidores e clubes estrangeiros. Além disso, a anulação cria um ambiente propício para rumores de bastidores, sugerindo que negociações internas e decisões administrativas podem ter influenciado a medida, gerando uma rede de especulações que se intensifica a cada comentário de figuras públicas e jornalistas esportivos. Para os torcedores, o episódio representa uma mistura de incredulidade e fascínio, pois não se trata apenas de uma alteração nos registros oficiais, mas de uma narrativa que desafia a compreensão e acrescenta uma dimensão dramática ao esporte que eles acompanham com paixão. O clima de suspense é ampliado por rumores sobre possíveis novas decisões, revisões de protocolos e manifestações oficiais que podem redefinir completamente a trajetória dos clubes na competição, tornando cada declaração da Conmebol alvo de análise minuciosa. Essa atmosfera de incerteza e especulação transforma o futebol em um verdadeiro enredo cinematográfico, onde cada movimento é interpretado, cada ação é questionada e cada rumor é potencialmente decisivo, criando uma experiência coletiva que transcende a simples dimensão esportiva e mergulha na esfera emocional e social de milhões de pessoas que acompanham o drama em tempo real. A magnitude do episódio é tamanha que analistas afirmam que ele entrará nos livros de história do futebol sul-americano como um marco de controvérsia e repercussão mediática, sendo debatido, estudado e especulado durante anos, mostrando que o impacto de uma decisão administrativa pode ser tão intenso quanto o resultado de um jogo dentro de campo, criando camadas de narrativa que ampliam o fascínio e a complexidade do esporte mais popular do continente, colocando Internacional e Flamengo no centro de uma trama que mistura emoção, política e estratégia, deixando uma marca indelével na memória coletiva de torcedores, profissionais e amantes do futebol. Entre especulações, rumores e teorias conspiratórias, a anulação do resultado entre Internacional e Flamengo se tornou o tema central em todos os canais de comunicação esportiva, movimentando não apenas a mídia tradicional, mas também influenciando intensamente redes sociais, fóruns e grupos de debate.
Especialistas em regulamentação esportiva são convocados a explicar as nuances da decisão, enquanto comentaristas e ex-jogadores oferecem interpretações que alimentam a narrativa e mantêm o público atento a cada novo detalhe. A medida da Conmebol provoca reflexões sobre a integridade do campeonato, questionando se precedentes desse tipo poderão surgir em outros confrontos, abrindo um leque de possibilidades e incertezas que tornam o ambiente esportivo ainda mais volátil. Nos bastidores, rumores indicam que negociações internas, pressões políticas e contatos com clubes envolvidos podem ter influenciado o desfecho, embora nenhuma confirmação oficial seja divulgada, mantendo o clima de suspense e curiosidade elevado. Torcedores criam campanhas online, hashtags e debates acalorados, enquanto programas esportivos especulam sobre impactos na classificação, possíveis punições, ajustes na tabela e consequências para jogadores-chave, técnicos e dirigentes, ampliando o alcance do episódio para além das fronteiras nacionais. No âmbito esportivo, a decisão também desperta discussões sobre a preparação mental de atletas, pois a anulação de um resultado impacta diretamente a motivação, confiança e o rendimento futuro dos profissionais envolvidos, exigindo estratégias de gestão emocional e recuperação psicológica que muitas vezes são tão complexas quanto o planejamento tático de uma partida. A dimensão mediática do episódio transforma cada declaração, cada rumor e cada especulação em conteúdo altamente valorizado, mantendo a atenção de jornalistas, torcedores e curiosos, enquanto novas teorias emergem a cada comentário e análise, criando uma narrativa em constante evolução que mistura informação, opinião e suspense. Em termos de narrativa esportiva, o caso representa um fenômeno singular, onde a interseção entre decisão administrativa, repercussão pública e emoção coletiva forma um cenário imprevisível e fascinante, capaz de mobilizar paixões, gerar debates e moldar a percepção de integridade e justiça no futebol sul-americano. A anulação transcende o resultado de campo, tornando-se um símbolo de controvérsia, poder e influência, mostrando que no futebol moderno, decisões fora das quatro linhas podem ter impactos tão profundos quanto qualquer gol ou jogada histórica, transformando Internacional e Flamengo em protagonistas de uma trama que permanecerá no imaginário do esporte por anos. O burburinho em torno da decisão da Conmebol sobre a anulação do jogo entre Internacional e Flamengo continua a provocar ondas de debate, especulação e análise detalhada, tornando-se um verdadeiro fenômeno social dentro do contexto esportivo. Cada declaração de dirigentes, cada comentário de especialistas e cada postagem nas redes sociais é meticulosamente escrutinada, alimentando novas teorias e rumores que se propagam rapidamente, criando um ambiente de suspense contínuo. Entre torcedores, o sentimento varia entre incredulidade, frustração e fascínio, pois a medida não apenas altera registros oficiais, mas desafia expectativas, mexe com a moral da torcida e provoca discussões acaloradas sobre justiça, integridade e favoritismo no esporte. Nos clubes, a atenção está voltada para a gestão de crise, elaboração de comunicados oficiais, planejamento estratégico e proteção da imagem institucional, enquanto conselhos jurídicos analisam possíveis repercussões em contratos, regulamentos e futuras decisões de arbitragem, refletindo a complexidade e profundidade das consequências. Especialistas em psicologia esportiva comentam que a anulação de um resultado tem efeitos diretos na confiança e motivação de atletas, exigindo adaptação rápida e preparação emocional para evitar impacto negativo no desempenho futuro. A mídia esportiva nacional e internacional acompanha atentamente, entrevistando profissionais, analisando vídeos, revisando estatísticas e criando narrativas que mantêm a atenção do público elevada, transformando o episódio em um caso de estudo sobre comunicação, crise e repercussão em massa. Além disso, o episódio levanta debates sobre a governança da Conmebol, políticas de transparência, critérios de decisão e responsabilidade institucional, enquanto fãs continuam especulando sobre as razões reais da anulação, cada vez mais convencidos de que há elementos desconhecidos por trás da medida. Em meio a rumores, análises e comentários apaixonados, o futebol sul-americano presencia um evento singular, que mistura drama, mistério e política esportiva, elevando Internacional e Flamengo ao centro de uma trama que transcende o campo e transforma uma partida comum em um fenômeno cultural, midiático e esportivo de proporções inesperadas, mantendo todos em alerta sobre o que poderá acontecer a seguir e qual será o verdadeiro desfecho dessa história ainda envolta em suspense, tensão e especulação. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui.
Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!